Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é como eu esperava, baby. Sou feliz agora, não vá embora, não vá embora, não. Chega aí, Fansete, ó. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é como esperava, baby. Sou feliz agora, não vá embora, não vá embora, não. Eu vou morrer de saudade, não vá embora. Vou morrer de saudade, não vá embora, não. Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade. Eba! Boa noite! Coisa linda. Quem faz o som do programa hoje são eles, que representam, aliás, também a nova geração da música brasileira, os meninos do Fansete. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite, que delícia ter vocês Boa aqui, noite. abrilhantando o nosso sábado à noite, com muita música boa. E a voz de vocês combina tanto, né? Uma musicalidade, uma melodia tão gostosa. Muito obrigado, mais Obrigado um por prazer estar estar aqui. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Amor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerações, né? Tem aí a geração Y, Z, valores, pensamentos diferentes, jeito de falar, de comunicar. E eu fico pensando, como que as coisas mudam, né, gente? As gerações passam, os costumes se transformam, a forma de viver, automaticamente de se comunicar também. E aí cada época tem o seu jeito, o seu ritmo, os seus aprendizados. Mas uma coisa nunca sai de moda: ser a sua melhor versão. Não importa se você nasceu em um tempo mais analógico ou digital, o que realmente importa é o que você entrega ao mundo. É o amor que você coloca nas suas atitudes, o respeito com que você trata as pessoas, a responsabilidade com que você cumpre o seu papel, seja na família, no trabalho ou na sociedade. Ser humano é evoluir, é aprender com quem veio antes, inspirar quem vem depois, mas acima de tudo é valorizar aquilo que você mais acredita, seus princípios, sua fé, seus valores, seus sonhos. A geração pode mudar, mas a essência é o que nos conecta sempre. Sejam bem-vindos. Convida todo mundo, sintoniza na TV Aparecida e vem. Lembrando que daqui a pouquinho terminou o programa, ele já sobe pro YouTube da nossa TV. Então você perdeu aí o comecinho, perdeu alguma coisa, quer indicar pra alguém, achou que o papo é interessantíssimo pra uma pessoa em especial, já indica, tá? Chamando os nossos convidados, ela tem uma carreira sólida em recursos humanos, uma escuta profunda como psicanalista. Seja bem-vinda, nossa querida Ana Tomazelli. Boa noite, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz Ano novo! Feliz ano novo, querida. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, viu? Obrigada, meninos. Boa noite. Obrigada por estar aqui, mundo. que você tenha um grande ano. Ele é referência em comportamento geracional, liderança e mentoria. Irá revelar como o diálogo entre gerações pode transformar o futuro da sociedade e das relações humanas também, né? Sidney Oliveira. Sidney, boa noite. Seja bem-vindo, meu querido, ao nosso programa. Como vai? Obrigada, viu? Por estar aqui. Obrigado, Aliás, obrigado. você trouxe, através do seu livro que fala de gerações, você foi um precursor disso, né? Sim, Pela escrita. Nós começamos lá atrás, quando a geração Y não tinha mais de 40. E ela já está com mais de 40 agora, né? Então a gente já vem conversando muito sobre esse assunto. Que legal. Bem-vindo, viu? Obrigado. E você que está em casa, sabe que geração você é? Sabe? Nós vamos contar já que você vai descobrir. Meu próximo convidado é um amigo muito querido, psicanalista, escritor, professor, produtor cultural. Ele vem falar hoje como é que as gerações se comunicam, sentem, se relacionam em um mundo de constante transformação. Bem-vindo, Mário Frazão. Boa Oi, minha noite, amiga. amigo. Feliz ano novo. Feliz ano novo.
Como é que você tá? Obrigada por estar aqui mais uma vez, viu? Obrigado, meu Que amor. você tenha um grande ano. Ó, pra gente começar e pra já refrescar aí tua memória, tua cabeça. Amanda, que geração que eu sou? Dá uma olhada nesse vídeo. Cada geração é marcada por um período histórico, com transformações sociais e costumes, que definem seu jeito de viver e se relacionar. Os baby boomers, nascidos entre 1945 a 1964, cresceram em tempos de prosperidade e estabilidade, após a Segunda Guerra Mundial. Valorizam o trabalho, a disciplina e a segurança. A geração X, de 1965 a 1980, viveu a transição do analógico para o digital. São independentes, valorizam a estabilidade profissional e aprenderam a equilibrar o trabalho com a vida pessoal. Os Millennials, também conhecido como geração Y, nasceu entre 1981 a 1996. Cresceram com a internet e são marcados pela busca de propósito, liberdade e flexibilidade. Já a geração Z, de 1997 a 2010, nasceu em um mundo digital. São multitarefas, valorizam a autenticidade e têm a saúde mental como prioridade. E chegando agora, a geração Alpha, nascida a partir de 2010. É totalmente imersa na tecnologia. Crianças que já aprendem com telas e inteligência artificial. Entre tantas diferenças, uma verdade se mantém. Cada geração deixa sua marca e ensina algo sobre o tempo em que vive e sobre o futuro que ajuda a construir. Muito bem. Ó, então, Ana, minha filhinha é a Alfa, porque acabou de nascer. Isso. Super tecnológica. Eu sou o quê aqui? Millennial, Z, Você Y? é millennial/Y. Eu sou Y. Isso, você é Y, Minha assim mãe como seria eu. X, minha Isso. avó seria boomers, baby boomers. Isso Mais ou mesmo. menos é isso também, para Mais ou você menos se é isso. sintonizar aí de casa. Isso aí. E você acha que existe um conflito de gerações ou é só uma adaptação de uma forma de ver o mundo diferente, de comunicar diferente? Acho que a gente está chamando de conflito uma coisa que é natural, porque a geração Z não inaugura o conflito de gerações. Eu costumo dizer que o jovem nunca prestou. As pessoas mais velhas olhavam para a gente jovem e falavam: essa juventude é rebelde, É transviada. não quer nada isso com nada. em todas as gerações, né? Exatamente, a gente só tinha outro tipo de recurso, a gente tinha algumas limitações em termos de tempo e espaço. Então, hoje, o que acontece é que essa tal dessa aldeia global, ela realmente aconteceu e agora a gente tem muito mais possibilidade de se conectar com muito mais gente de um jeito um pouco mais bagunçado, digamos assim. Mas, hoje, nós somos as pessoas mais velhas que olham para os jovens e falam: esse jovem, ele não presta, mas, puxa vida, será que não teve nenhuma pessoa mais velha que amou você, que inspirou você? Seja você essa pessoa para um jovem também, não é? Sim, então, não inaugura nada. O que a gente está chamando de conflito é muito mais uma coisa que está em conflito no jeito de viver. Então, temos uma geração ansiosa ou são tempos ansiosos? Essa é uma pergunta importante para o livro do Haidt. Sim, sem dúvida. Aí, falando em livro, Sidney, você trouxe, né? Do que veio a tua escrita sobre esse assunto? Por quê? Eu acho que eu fui o primeiro Y. O paciente zero. Ô, gente, também eu tava pensando, tava ouvindo até o Carpinejar falar isso outro dia. Nós somos os últimos, né? Que pegamos da máquina de datilografar lá até agora essa era tão... Porque eu me lembro disso. A gente pegou tudo, da coisa retrógrada lá até a supermodernidade A agora. nossa juventude foi a última sem telefone. Há muita coisa. É verdade. Quando a gente começa a contar nossa história, né, Mário? Quando eu começo a contar a minha história, às vezes eu fico lembrando, nossa, como que era mesmo? Quando eu estava esperando uma ligação, mas espera, não tinha telefone. Depois de um tempo veio o bip. A gente ficava no telefone de casa, não podia sair na rua, porque se o telefone tocasse, era uma loucura, né? Perdão que eu te interrompi na sua resposta. Não, tá ótimo, porque uma coisa que geração faz é trazer essa memória afetiva de tudo que a gente viveu. É uma delícia pensar. Só que eu queria dizer o seguinte, a primeira geração rebelde é a Baby Boomer. Aliás, a gente lembra dos anos 60, anos rebeldes, eram os jovens que estavam chegando. Então, cortaram o cabelo? Não vamos cortar cabelo, vamos usar droga, liberdade para todo mundo. Esses são os vovôs de hoje.
que a gente olha e fala, nossa, eles são conservadores, são focados. Não, para ser bem franco, você falou uma coisa bacana. Eu costumo tirar um pouco as classificações e chamar de veterano e novato. Em vez de a gente ficar classificando as gerações, a gente sempre vai falar, olha, a geração de hoje é muito ansiosa, a geração de hoje não quer saber de nada, ela questiona tudo. Ela e todas as gerações de jovens em todos os tempos. Sempre foi assim. Agora, a gente tem um conceito um pouco melhor, veterano e novato. Novato é quando você chega num lugar e você é novo naquele lugar. Nós temos pessoas, indivíduos chegando agora. Então, sim, normalmente a gente fala que é mais jovem, mas ele é novato. E nós temos pessoas mais veteranas. Fica melhor do que falar velho. Fica bacana, né? Jovens há mais tempo. A gente antigamente, quando começou a história de classificação, eu até tentei fazer uma classificação para a nossa geração mais veterana. Eu chamava de geração FY. Tinha lá X, Y, eu chamava de FY, que é a geração de veteranos. FY, tudo bem? Forever Young. Não quero ficar velho. Nós estamos vivendo uma geração de veterano que não quer ficar velho. E mais, como está vivendo mais, a gente está lutando para não envelhecer. A gente sabe já que isso sempre foi uma coisa do ser humano, mas nós lutamos para não envelhecer fazendo uma coisa engraçada. A gente quer competir com os mais jovens. Então, a gente está vendo pessoas adotando o comportamento de jovens ao invés de ser referência, como você acabou de falar. Ao invés de assumir e ser referência para o jovem e jogar ele na linha de frente, joga ele. Não, a gente quer competir com ele. E aí começou um problema, você comentou sobre conflito. O problema é esse, é essa competição que é uma competição injusta. Para os mais velhos é injusto porque ele não acompanha, não interessa. Fica estranho até, dependendo do que está fazendo, sabe aquela coisa, TikTok, fica dançando, fica estranho. Tá? O mais jovem, ele começa a ver o mais velho, ele começa a não querer protagonizar, não entra no jogo. Então, aí começa a ter uma diferença, porque o mais veterano fala, na minha época, fala de veterano, né? Na minha época, eu já estava lá, já estava fazendo. O jovem de hoje não quer saber de nada. Pronto, aí a gente começa a estereotipar, um fica acusando o outro e não funciona para nada. Por isso que a gente fala, gerações não é uma questão nova, não é nova hoje, mas é uma questão, sim, de entender o que está acontecendo e mudar a partir disso. Não tenha dúvida. Agora, independente de título e de qualquer outra coisa, eu acho que o legal é que, antigamente, uma pessoa... E vamos falar de idade aí. Eu me lembro da minha mãe dando essa fala. Eu, criança, eu critico ela até hoje. Mãe, como é que você falava isso para mim? E ela dizia, eu não quero passar dos 40. Se eu morrer com 40, para mim tá ótimo. Imagina... 40, eu tenho 46, me acho uma mocinha. Antigamente, as pessoas com 50 anos, uma mulher com 50 anos, usava os vestidos mandados fazer com tecido, comprido, já se comportava, já tinha o visual de uma pessoa que hoje muito mais velha, né? Hoje você vê um cara aí de 70 anos, garotão ainda, a mulher trabalhando muito ativa, a vovó mudou. Então, independente de X, Y, milênio, é muito legal ver que as pessoas estão se sentindo mais jovens, buscando trabalho mais tempo, com uma expectativa de vida diferente, né, Mário? É interessante a gente ver como cada geração ela guarda, ela reserva ali muito dos seus valores, porque quando a gente fala de geração, na verdade a gente está falando de cultura, né? Nós somos fruto da cultura do nosso tempo. Cada geração é fruto da cultura do seu tempo. Vocês devem ter visto, por exemplo, aquelas trends que passam, né? Uma foto de uma pessoa de 50 anos nos anos 90 e uma pessoa de 50 anos hoje. E você percebe que aquele indivíduo é forjado pelo espírito daquele tempo. E houve um tempo das nossas mães, das nossas avós, que 40 e 50 anos já era uma expectativa de vida maravilhosa, porque a expectativa de vida a gente sabe que foi aumentando. Então, os jovens dos anos 90 não são os mesmos jovens de hoje, se a gente entender que tempo era aquele, e os idosos de hoje também não são mais os idosos de antes, né? A gente percebe muito mais vigor,
porque a gente também tem um discurso na cultura de cuidado com o corpo, né? Esse biopoder que a cultura assume sobre nós, de como a gente deve se alimentar, de como a gente deve se comportar, e a gente vai entendendo que cada geração ela espelha aquilo que a cultura está dizendo daquela época. Nós temos que fazer um intervalo rapidinho, avisa todo mundo, sintoniza aqui. Bora com Fansete pro intervalo? Trechinho. Bora. Te espero na volta. Essa música se chama Na Areia e a gente gravou com uma banda chamada Banda Eva, que inclusive ultrapassa gerações, né? Fomos lá para Salvador para fazer um axezinho. É desse jeito. Na areia, na areia, na areia, na areia, na areia, na areia, na areia. Mais uma viagem com você. E eu não canso de te explorar. Todas as paisagens com você ficam mais bonitas de se olhar. Me apaixonei quando te vi surfando de lycra rosa, um destaque no mar. Todos os peixes do nosso oceano vieram para ver você passar. Na areia, 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 na areia. Mais uma viagem com você. Yeah. Esse turu, turu, turu aqui dentro me faz turu, turu quando você passar. Meu olhar decora cada movimento, até seu sorriso me deixa sem graça. Nem estou dormindo mais. Eu sinto falta dessa paz que encontrei no seu sorriso. Qualquer coisa entre nós vai crescendo pouco a pouco. Melhor não nos deixa sós, isso vai nos deixa louco. Se é amor, sei lá. Só sei que sem você parei de respirar. E é você chegar. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, o medo é a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece a minha emoção, não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera, calmaria, tranquilidade, uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. Vem, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, sol quente. Outono é sempre igual, cai no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito não. É imortal, é imortal. Isso é Fansete. Valeu, Fansete, que delícia. E essa música nos leva também... Hein, Ana? Eu vi que você cantou tudo, querida. Nem adianta mentir a idade. As discípulas de Sandy Júnior. Uma viagem de gerações, né? Essa é, né? Mas a gente tava... Você sabe que o Altemar Dutra Júnior veio ao programa na semana passada e ele tava cantando... E ele cantou, puxou uma música do pai dele. Meu Deus,
O pai dele morreu há 40 anos atrás. Morreu com 43 anos. Olha que loucura. Eu falei, tem 40 anos que ele morreu. Gente, não parece, mas porque as músicas ficam muito vivas, né? E a boa música também atravessa gerações, né? Todo mundo conhece, enfim. É muito legal a gente poder ter essa medida. Vou deixar aqui a indicação dos meus 2 livros para vocês. O Diário da Vitória, que é uma escrita terapêutica, né? É um processo que todas as noites você escreve ali razões que fizeram seu dia valer a pena e que, de repente, se você não tivesse que escrever, passariam tão despercebidas. Então, é um exercício muito bacana. Escrever é muito poderoso. Você escreve ali também impulsionamentos, coisas que você vai fazer no dia seguinte para chegar mais rapidamente aos seus sonhos, objetivos, desejos. E o Pare, Pense e Reflita é um compilado desses pensamentos que eu faço na abertura do programa, também nas minhas redes sociais. É um livro para você abrir em qualquer momento do dia, da noite. Não precisa ler o livro do começo ao fim. Você abre em uma página e eu digo que é uma palavra amiga para quando você precisar. E é incrível que sempre cai numa página com palavras que você realmente está precisando. Estão à venda pela Amazon, pelo Linktree. Ali na bio do meu Instagram você encontra o link. E vai ser um prazer fazer parte da sua jornada de desenvolvimento humano. Os 2 livros foram feitos também em parceria com meu querido Mário Frazão. Que venham os próximos, né, Mário? Tá chegando. Querido. 2026 começa com um livro novo. Eba! Deixa eu te falar uma coisa. A gente foi para o intervalo e deixou uma questão no ar sobre essa diferença de gerações, esse conflito, ou não sei se é essa palavra, no trabalho. Há um comentário grande pela parte dos gestores, CEOs, enfim, de que essa geração muito jovenzinha tem um mimimi diferente. A abordagem tem que ser outra. Né? Existe uma preocupação com a saúde mental que não existia há tempos atrás, mas ao mesmo tempo. Há tempos atrás, você saiu do trabalho às 6 da tarde, acabou, ninguém te achava, não tinha telefone. Agora parece que a gente trabalha 24 horas, 7 dias na semana. Queria que você desse a sua opinião sobre tudo isso. O que acontece, eu queria pontuar 2 coisas super importantes, assim. A primeira é que esse limite, ele vai ser um limite diferente para cada pessoa a partir do lugar de onde ela está falando. Então, do ponto de vista de personalidade, não necessariamente de gerações. A gente que tem idades muito próximas, na média aqui tem 45, para você alguma coisa pode soar super grosseira e para mim pode ser uma coisa pragmática e vamos. Então, antes da gente colocar a culpa na geração, é importante a gente olhar para os traços de personalidade, enfim, etc., nesse sentido. Agora, como RH, eu preciso dizer uma coisa. Antes, quem é que roubava o meu funcionário? Na área da saúde, por exemplo. Uma outra empresa da área da saúde que estivesse no mesmo território. Hoje, eu não tenho mais isso. Eu tenho, por exemplo, a internet como uma grande concorrência. Então, se antes a concorrência num grande centro era mais complexo de manter o profissional, porque a geração Z também não está inaugurando nada. A gente tem esse tipo de problema em menos intensidade, menos volume, desde sempre. Né? Assim, não, essa coisa de falar. E tem uma pergunta que é, será que a nossa geração ela devia ter aguentado tanto? Então, essa é uma pergunta que precisa caber também. Agora, para juntar tudo isso, a gente vai precisar entender, bom, será que a gente devia ter aguentado tanto? Porque eram outros tempos, um país, quando nós éramos crianças, tinha hiperinflação, o Plano Real é muito jovem, de 1994. Redemocratização do país, do ponto de vista histórico, foi ontem. Então, tem uma série de coisas que nós fomos criados para ter um crachá, para ser CLT, porque eram tempos muito instáveis. E aí a gente, de repente, entra num território que não tem tempo e não tem espaço, oferece uma concorrência profissional e uma série de possibilidades em qualquer lugar do mundo. Então, puxa vida, eu vou ficar aqui, eu vou ficar procurando coisa melhor. Me tratou mal, eu vou embora. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem coisa que a gente não devia ter aguentado. E eu acho... A segunda polêmica que eu vou fazer é que a primeira está guardada. Essa já é a segunda. Eu acho que a minha leitura é que a nossa geração, a Y, ela está ressentida com a geração Z. Por a geração Z dar os limites que a gente não pôde dar. E aí entra na disputa que o Sidney comentou.
Sidney, porque hoje a gente fala, eu acho que há um cultivo e muito importante, né? A saúde mental, se trabalha muito, você tem um burnout, mas, ao mesmo tempo, a gente caminha numa linha muito tênue de que todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ganhar muito, a mulher tem que ser, tem que, né? Que não era assim, né? A mulher tem que trabalhar muito, empreender. Eu quero ser dona de casa. Não. Bota a mulher para fazer bolo, faz ela virar empreendedora, nem que for fazendo bolo para fora. Existe uma coisa que você tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar. A sociedade está muito em volta do empreendedorismo, da coisa da prosperidade, né? E, ao mesmo tempo, não pode trabalhar muito, porque senão você tem burnout. Quer dizer, a gente pira, né? O que você acha de tudo isso? Eu acho que a gente tem 3 etapas muito visíveis. A primeira etapa da geração mais veterana, Baby Boomer e X, a gente falou uma frase. E eu falo a gente porque Barba Branca já está dizendo de onde eu sou. A gente falou uma frase. Eu não tive. E eu falei isso contigo. Eu não tive. O meu filho vai ter. Eu não tive uma bicicleta, eu não tive um quarto só para mim, eu não tive internet, eu não tive. O meu filho vai ter. A gente começou a fazer isso na década de 80, com os Ys. A gente começou. Eu vou ter menos filho, e aí começou uma coisa estranha. Tendo menos filho em casa, você tem uma filha? Só uma. Você tem uma, você tem 2. Eu tive 4 irmãos. O que acontece em casa quando você tem 4 irmãos? Tudo é coletivo. Tudo é de todo mundo. Eu me lembro de uma época que eu queria muito um presente. Tinha até uma propaganda na época. Nesse Natal, não esqueça da minha... Calói. Revela a idade, revela a idade. Eu queria muito essa bicicleta. E eu lembro que eu consegui convencer meu pai de tanto pedir, e ele comprou uma bicicleta. Para todo mundo. Para os 4. O que acontece com isso? A gente, mais veterano, o que a gente fez? Eu vou atrás, vou trabalhar. Por isso que começou esse movimento. Tem que trabalhar, tem que ir atrás do que você quer. Quando o meu filho foi nascer, primeira coisa que eu dei para ele, uma bicicleta. Uma Caloi 10. Imagina, tinha que dar uma Caloi 10. Por quê? Não, o meu filho vai ter. E a gente começou, e aí um pouco em linha o que você colocou, a gente começou desde a década de 80 uma espécie de fragilização pela supernutrição de tecnologia, de disponibilidade, de informação. A gente começou esse processo e que no ser humano vai fragilizando. Você colocou a questão emocional, a musculatura, é uma fragilidade. O que acontece agora? Os Y estão chegando, vocês estão aí com a idade dos Y, você tem que lidar com o Z, e esse Z está vindo da mesma forma, só que com um agravante. Aí eu vou trazer... 4 bicicletas. Não, é um agravante maior. Lá na década de 80, da sua mãe, que falava, se eu ficar com os 40, isso vai deixar vocês nervosos, mas tudo bem, né? Posso falar. Lá naquela época, as pessoas morriam com 65. Hoje, se a gente pensar numa idade de expectativa, 80. Fizeram conta? Faz a conta. Daqui 30 anos a gente está falando o quê? 95. Vocês têm que pensar, e eu estou falando com vocês porque vocês são os representantes aqui, vocês têm que pensar em colocar mais 30 anos no qualquer coisa que vocês queiram fazer. Vocês vão ter que trabalhar muito mais. A gente começou a descobrir isso. E o que tem hoje? Nós temos algumas coisas interessantes. Nós temos veteranos com várias idades. Vocês são veteranas? Diante da Z, claro, vocês são veteranos. Mas a gente está aqui ainda. A gente continua aqui e com a expectativa de mais 20 anos. Ou seja, a gente não sai do jogo. Só que a gente é avô. Então, o que acontece com as crianças de hoje? Não são só os pais que estão dizendo... o meu filho vai ter. Não. É o avô que falou isso para o filho e agora ele fala isso para o neto. Então, eu vou dar para o neto. Então, os pais de hoje têm os avós que ainda estão aí, operando, trabalhando, e não estão participando da educação da mesma maneira. Ou seja, as crianças de hoje vão ficar, se a gente não virar esse jogo, vão ficar mais frágeis ainda. E o detalhe, se vocês fizeram a conta, vocês estão pensando, até os 80 eu vou, né? Não. Vocês vão até os 110. Ai, que legal. Pensa na perspectiva de trabalho, na relação com o trabalho. Você vai ter que gerar valor por muito mais tempo. Isso está chegando no mercado de trabalho agora, porque os profissionais mais veteranos estão tendo que gerar valor ainda, não consegue aposentar,
continuam gerando valor, e aí entra aquilo que a gente falou logo no início, de competição. Então, esse movimento é a gente entender, há uma mudança e sim, é sua tia que está cuidando com a criança, está aprendendo com a criança? Minha avó. Minha mãe, na verdade, avó da criança. Minha mãe. Isso. Esse é o modelo para a gente ficar mais jovem. Aprender com o jovem. Ou seja, ele vai ser o veterano nessa tecnologia. Aí tem um pouco de truque, a gente pode fazer uma sociedade que não tem conflito, mas tem um encontro produtivo de gerações. Ô Mário, a pessoa, na sua opinião, se mantém mais jovem? Por exemplo, uma pessoa mais velha, de uma geração mais velha. Se ela for uma pessoa antenada com rede social, com o digital, porque eu conheço pessoas velhas que não sabem abrir um celular e eu conheço outras que manjam muito. Facebook, Instagram, TikTok, elas ficam o tempo inteiro. Facebook já viciadas já é o velho tempo inteiro. Já, mas já é velho já. O quê? Facebook já é velho já. Ah, mas tá aí ainda. Tem tudo, todos os aplicativos, tal. Isso aproxima, deixa a pessoa mais velha jovem, tipo assim, aproxima ela do jovem, porque esse papo digital é para todos. Qual é a sua opinião em termos de linguagem? E aí, quando a gente vai para o WhatsApp, emoji, é um monte de coisa que mudou, né? Sem generalizações, porque é impossível fazer esse tipo de generalização, mas eu acho que isso levanta uma questão interessante, que é assim, a gente vem de tradições, as tradições indígenas, orientais, as tradições africanas, em que o jovem se senta para aprender com o mais velho. E a gente está vivendo um momento em que o mais velho senta para aprender com o mais jovem. E aí, não falando em conflito, porque eu também concordo que não seja exatamente um conflito, mas essa situação, ela precisa produzir alguma coisa. Em alguns cenários, esse encontro está produzindo tensão, está produzindo ressentimento, está produzindo competição. Em outros cenários, esse encontro está produzindo afeto, aprendizagem, né? Então, a gente precisa entender o que esses indivíduos estão dispostos com esse encontro, né? Quando essa geração mais jovem e essa geração mais velha se encontra em casa, o afeto vai ser o que vai circundar esse encontro dos dois. Os jovens tendo paciência de ensinar, porque tem uns que não tem, né? Pode produzir algo muito bom. No mercado de trabalho, esse encontro gera mais tensão. Na escola, esse encontro também gera mais tensão. Até porque existe um julgamento, né? Existe uma parcela dos jovens que tende a julgar o que é velho como ultrapassado, então não serve. Então, desculpa, esse lugar é meu, porque eu sei e você não sabe. Então, eu penso assim, que não dá para a gente generalizar nessa situação, mas a gente precisa entender o que esses encontros são capazes de produzir se ambas as pessoas são capazes de aprender umas com as outras. Houve um tempo em que era mais natural o jovem aprender com o ancião. Hoje, essa posição se inverteu e a gente está de olho nisso. Eu posso complementar? Claro. Quando você falou jovem aprender com o mais velho, eu queria sempre registrar o veterano e o novato. O novato aprender com o veterano. Isso não muda. A questão é que, dentro das circunstâncias, a tua filha, muitas vezes, ela é a veterana na tecnologia e a pessoa mais velha é a novata na tecnologia. Então, esse conceito não vai mudar. Mas aí a gente não pode perder de vista a questão etária, né? Porque a gente é uma sociedade organizada hierarquicamente pelo mais velho veio primeiro. Então, embora a gente tenha um veterano, que nesse caso é o jovem, veterano no sentido de que ele adquiriu aquele conhecimento primeiro... Foi exposto àquele conhecimento primeiro, teve acesso àquele conhecimento primeiro... Nas relações sociais, a gente está vendo uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem. Então, essa perspectiva etária, ela é importante para a gente entender esse conflito também, eu acho. E o respeito, né, entre as gerações? Eu falei brincando aqui, mas é louco isso, porque às vezes eu vejo cenas de a pessoa mais velha perguntar para o jovem... E o jovem diz, já falei 1000 vezes isso. Nossa, essa fala é a que a gente... Porque perde-se um pouco a paciência, porque há um entendimento diferente, é um assunto novo para aquela pessoa. Então, às vezes, você tem que explicar 1, 2, 3, e às vezes você tem que explicar para sempre, porque a pessoa não... Ela faz ali na hora e esquece, não conseguiu, não faz parte ali como a gente, que fica o dia inteiro conectado, faz tudo pelo celular, trabalha pelo celular. Então, eu acho que...
há de se levantar essa bola também, que independente de ser novo, de ser velho, de quem vai ensinar, quem vai aprender, respeito sempre cabe em todo lugar, né? Ó, nós temos que fazer um intervalo, mas vamos sair com um trechinho de música? Bora! Quando você passa eu sinto seu cheiro, aguça meu faro e dispara em sua casa, ai, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer que eu vá. Chega aí, Francete. Quando você passa eu sinto seu cheiro, aguça meu faro e dispara em sua casa, ai, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar, percutindo, paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer que eu vá. Vem, me abraça, me beija, me chama de meu amor, me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o teu calor. Me abraça, me beija, me chama de meu amor, me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o teu calor. Estamos de volta, todo sábado, 7h30 da noite, eu tenho um encontro marcado com você aqui. O nosso Instagram de Papo com Amanda Françoso já nos segue para... Inclusive, eu preciso e quero suas dicas e sugestões. Quais temas você quer, né, que a gente aborde aqui no programa, convidados. Lá tem bastidores também. E vai ser um prazer tê-lo em nossas redes sociais. Olha, lembrando a você que assim que esse programa termina, ele sobra já para o canal do YouTube. Na segunda também, geralmente, eu posto na minha rede, na rede vizinha. Ai, que preguiça, que agora todo mundo só fala isso. É. Faz parte dessa nova geração. Por isso que eu falei que Facebook era um negócio... a gente tá não bom, sabe na mais minha o que rede, falar. na rede vizinha, vai estar lá. Então, você pode compartilhar. Viu, convidados? Compartilhem o nosso papo, viu, meninos? E a gente tem uma playlist lá no nosso portal A12, com todas as edições do nosso programa. Então, às vezes, né, você está precisando, é toda uma situação assim, deixa eu entrar lá e ver se tem um conteúdo para mim. Com certeza terá. Mário, a gente vive uma geração de pais culpados? Parece que não tinha. Eu comentando aqui, o melhor são os bastidores aqui do intervalo. Eu assim para ela, nossa, na nossa época, mãe não tinha culpa de nada, não. tinha negócio de culpa, Nenhuma, não. Culpa de nenhuma. trabalhar. Hoje a gente tem mais culpa das coisas. O que está acontecendo? Muito, porque nós, millennials, né, sobretudo, tivemos mães donas de casa. Tivemos mães que estavam lá, a grande parte de nós, né? A mãe estava lá dentro de casa, cuidando e levando para a escola, e cuidando da tarefa, e fazendo as refeições. E quando nós vamos ter os nossos filhos, né, os millennials aí trazendo a geração Z, essas mães estão trabalhando, elas estão no mercado. E elas não têm mais aquele tempo de dedicação que as nossas mães tiveram conosco. E aí uma geração sempre vai se comparar com a outra e a gente vai criar aí os pais culpados. Eu não tenho tempo para o meu filho, eu abandonei o meu filho emocionalmente, não dei para o meu filho o suporte que ele precisava. E essa culpa dos pais, em algum momento, cria aí uma barreira para que essas crianças vivam coisas que são importantíssimas para o crescimento e amadurecimento dessa geração, que nós vivemos e não deixamos que eles vivam. Então, a gente não quer que o nosso filho se frustre, a gente não quer que ele perca a medalha no campeonato, a gente quer privar ele de tudo isso. E quando a gente faz isso, a gente está cometendo um mal enorme para a próxima geração. O que vai ser dessa geração alfa, hein? Será que a gente vai estar aqui para ver? 110 Deus anos, eu fiquei ajude. um pouco assustada. Eu já estou cansada. Se a gente, segundo o Sidney, vai até 110... Ou Sidney, eu também vou até 110 ou só eles? Vocês, Eu também vou? com certeza. Não, e ele Ai, fala que uma bom. coisa assim, vocês. Ele tá pleníssimo, né? Eu não, vocês. Eu gostei. vou ficar até os 80 e pouco, Nossa tá tudo bem. Senhora, eu já tô cansada agora. Eu faço parte daquele pessoal que tá no cantinho, procurando uma coisinha para sentar. Para encostar. Mas tudo muda. E eu acho que é importante, eu abri até o programa numa reflexão dizendo isso. As coisas mudam.
né? E tem que mudar mesmo. A gente estava comentando, agora, sem brincadeira, que numa geração lá atrás, as crianças, por exemplo, não tinham lugar de fala. A criança nasceu, bora trabalhar, tinha que trabalhar, inclusive. Já vamos botar é mais um para trabalhar na casa. Não tinha esse olhar. Hoje a gente, é o que o Mário exatamente pontuou. Eu sei porque eu tenho uma filha pequena. Deixa eu ver o que minha mãe fez de errado comigo, os meus pais, os meus avós, para que eu não... Errado na minha opinião, né? Na minha opinião, para que eu faça diferente com ela. Uma coisa assim de querer poupar muito, de querer que não passe pelo árduo da vida que a gente passou. É muito louco, né? Mas é meio embutido, né? É difícil controlar isso. Amanda, a gente fez isso já há muito tempo, quando a gente acabou com o mentiolate. Todo mundo tem uma experiência com esse remédio. O que fazia? Aquilo ardia, vinha o soprinho da mãe, a gente não gostava. O que a gente fez? A gente aprendia a não cair, ou pelo menos não correr tanto. Era pior o metiolate do que a queda. Exato. Então a gente começou a ficar esperto, que é o que você colocou, a gente ficava esperto. O que a gente fez? A gente tirou o ardido e agora é spray, ou seja, o sopro vem junto, né? Não tem mais a dor. Esse ardido que você está falando, ele é parte da vida. A gente hoje está com uma geração que tem medo de errar. Tem medo de errar. E o mais, a gente mais veterano, a gente não quer também que ele erre. A gente quer que ele ganhe o campeonato, a gente quer que tudo funcione a favor. Quase que simula uma vitória só. Exato, mas isso cria uma ilusão. E a realidade, ela sempre impera. Cedo ou tarde, a realidade impera. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é que as crianças ou os mais jovens têm que cometer os próprios erros. Mesmo que a gente queira... Vamos tentar segurar, deixar melhor o mundo. Não, os erros deles, eles precisam cometer para aprender a resolver os erros dele. Não é a gente que precisa só porque estamos aqui ainda. Sem dúvida. O que a senhorita ia trazer de polêmico? Eu vou postar e sair correndo. Para falar uma coisa mais jovem, né? A minha polêmica, ela é sobre de que jovem a gente está falando. Como eu estou bastante imersa no terceiro setor... eu vou falar bem de jovem, a polêmica é essa. Aproveitem, todo mundo. Aproveitem para a gente falar bem de jovem, a hora é agora. Porque essa pergunta, para mim, ela é muito importante, principalmente em se tratando de Brasil, porque quando eu vejo as pessoas falando mal de jovem, que esse jovem está preguiçoso, mimizento, etc. Eu estou no terceiro setor, por exemplo, trabalhando com um jovem negro da periferia, e o jovem negro da periferia não está podendo escolher trabalho, não. Não está podendo dizer, eu vou para a academia 10 da manhã. Não está podendo. Então, de que jovem a gente está falando? A gente está falando do jovem privilegiado branco do eixo sul-sudeste Brasília, ou a gente está falando de um jovem de periferia, que muitas vezes vai ter a interseccionalidade da raça e do gênero, que muitas vezes é o primeiro da família, a primeira geração a poder fazer uma universidade, a poder pensar em empreender, a poder pensar em mobilidade social. Então, eu costumo dizer que jovem não dá em árvore. Se está reclamando do jovem, o fruto não cai muito longe do pé. Cadê o pé? O que a gente entregou para esse jovem dentro de casa e como sociedade para que esse jovem hoje ele fosse o espelho da gente. Fruto da cultura, como a gente comentou. Exato. Né? Então, jovem não dá em árvore, não, gente. Assim, ele não nasce do nada. O fruto não cai muito longe do pé. A minha polêmica é de que jovem a gente está falando, antes de generalizar para todo mundo. Sem dúvida. Ô Sidney, na sua opinião, a gente falou um pouco dessa coisa do trabalho, né? De, numa mesma empresa, você convive ali com uma pessoa de 20 anos, 25, 30, uma, né, de 50 e pouco, você vai convivendo. Eu imagino que para a liderança deve ser difícil, às vezes, né, esse desdobramento, mas para quem está ali também. Quais são os maiores erros que você acha que são cometidos nessa coisa de querer entender o outro, ou de não conseguir, ou de não ter a mesma linguagem, o mesmo comportamento, tudo isso que a gente falou durante o programa? Eu brinquei com a história do mentiolate, mas eu acho que cabe no mundo corporativo. As consequências são a principal ferramenta de aprendizado. Dentro do mundo corporativo, está se evitando muito a falha e o erro. E pressiona o jovem e fica monitorando o jovem. Isso é um erro. O jovem deveria estar protagonizando as mudanças. E sim, ele vai cometer erro? Vai. Fica perto quem é veterano para consertar o erro, se for o caso. Mas leva o jovem a cometer o erro para ele aprender.
Isso não acontece no mundo corporativo. E talvez essa seja uma das principais falhas que provoca o não engajamento, provoca a dispersão. O jovem hoje ele não aceita uma bronca sem uma justificativa, ele não aceita uma tarefa sem um propósito. Então, as empresas ainda estão no modelo passado, achando que é comando e controle, esquecendo que a nova geração é que vai ter que lidar com os desafios. Eles estão falhando, os jovens, quando não entram, porque tem medo, como você colocou. Tem um medo muito grande de falhar. Eu quero sempre parecer bem na foto, que é uma ilusão. Agora, as empresas, os líderes principalmente, eles precisam deixar o jovem... Eu falo que a palavra errar parece que é um contrassenso, mas é cometer o erro e consertar o erro com as próprias forças, porque daí o talento dele manifesta. Aí nós vamos ver uma evolução, uma inclusão, porque quando você fala isso, e realmente tem uma diferença, porque a gente tem esse jovem, vamos dizer, instagramável, né? E todos os jovens, aí sim tem uma coisa que a tecnologia fez, foi todos os jovens, independente da condição social, está tendo acesso a isso. Às vezes menos, mas ele tem acesso. Quase todo mundo está universalizando o espírito, a ilusão, o desejo, não a realidade. Aí você tem muita razão. Nas periferias ou onde não tem tanto recurso, você gera uma frustração, porque ele não tem esse suprimento que nas classes mais sofisticadas a pessoa tem o provimento. Eu posso pedir demissão porque não vai me faltar dinheiro para o boleto, que não é uma realidade quando você está em outras classes mesmo. Não tenha dúvida, perfeita colocação. Ô Mário, você acha que essa geração é mais consciente dos seus próprios sentimentos? Ou você acha que talvez mais vulneráveis a eles? Aí, mais uma vez, eu volto para a cultura, né? A gente está vivendo um momento em que se fala muito sobre sentimentos e emoções. Então, a gente está oferecendo para essa geração repertório, para eles poderem falar sobre os próprios sentimentos. Nós, millennials, a gente não falava sobre os nossos sentimentos. A gente passou pela adolescência, pelo ensino médio, sofrendo calado. A gente não tinha quem falar, a gente não tinha repertório para falar, e esse não era um assunto da sociedade, esse assunto não era pauta. Né? Nos anos 90, a gente não pautava saúde mental, nem mesmo na escola. Então, essa geração, eu acho que talvez ela esteja mais consciente, porque a gente está oferecendo isso para eles. A gente está oferecendo repertório emocional, a gente está oferecendo discussões que lidam sobre como é danoso para a nossa vida adulta ter passado por uma infância e uma adolescência silenciada. Então, as crianças e os adolescentes estão usando mais a sua voz para dizer eu não gostei, eu sinto assim, eu sinto de outra forma. E isso pode ser talvez um fator positivo, se essa geração souber como usar esse repertório, né? Posso fazer uma contribuição aqui? Essa coisa de falar da saúde mental, não sei como você vê, mas é um fenômeno da pandemia, né? Que a gente botou, de fato, a coisa ali no centro. Mas antes, a gente não falava por ser também um tabu. Porque você fazer terapia era coisa de gente doida. Você ir no psiquiatra era se você tivesse maluco da cabeça. A sociedade não pautava isso. Né? Exato. Porque era um problema, né? E aí agora a gente se encontra, a gente fala assim, que remédio que você está tomando? E esse engorda. Hoje em dia, na nossa virou época... uma coisa perigosa, inclusive. Na nossa época, se a gente falasse muito que está com muito problema, já dizia, isso aí não dá para contratar, muito cheio de problema, vamos pro próximo. E aí tem uma questão social importante também, para pegar a bola que a Ana levantou, que psicoterapia, psicanálise, todo esse campo sempre foi algo muito elitizado. Sempre foi algo que necessitava de ter poder aquisitivo para fazer. Então, nós não tivemos essa oportunidade. Essa geração tem mais estofo, inclusive financeiro, da família. Na nossa época, eram raros os que tinham um terapeuta. Hoje, se tem um jovem que não tem terapeuta, eles já brigam entre si. Nossa, mas qual que é seu analista? Todo mundo está ali trocando os nomes dos analistas. E até o mercado público te oferece isso, né? Sim. ONGs, né? Eu montei uma ONG por causa disso, tem para oferecer isso. Muito social nisso. Meninos, e a música também, né? Se a gente for entender que antigamente, olha, os cantores batiam de porta em porta nas rádios, viajavam o Brasil ali com o seu, né? Sei lá, se era CD, disco, o que era na época. Fita, Amanda, né? Fita demo. Mas eu me lembro que, assim, tinha que ir de rádio em rádio, tava passando numa cidade, ligava, posso entrar, tal. Que confusão que era, que trabalheira que era, né? Eu acho que hoje facilitou muito a internet, né? Para criar essa conexão de gerações mesmo, né?
Porque a música em si, eu acho que ela é atemporal. Ela conecta essas gerações mais antigas com as gerações novas. E a tecnologia ajuda muito a conectar os clássicos aos jovens, né? Então, a gente tem um papel, acho que fundamental, assim, nessa conexão de gerações, né? Inclusive, você comentou sobre o repertório, e é uma coisa que a gente faz bastante nos shows, é pensar no repertório para o público. Então, às vezes tem públicos mais velhos, mais jovens, então a gente vai moldando o repertório para justamente ter essa conexão de pessoas, sabe? É a linguagem que atenda todo mundo, né? Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu quero agradecer. Obrigada, Fansete. Sucesso para vocês neste novo ano. Feliz ano. Sim. Que seja de muita prosperidade para vocês, muito trabalho, viu? Muita saúde. Amém. Amém. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre especial demais estar aqui. Um feliz ano novo para todos vocês e que esse ano a gente escute 7 vezes mais Fansete, né? E olha que o 7 é um número poderoso, hein? Né, Mário? O 7 é um número... Dizem que sim. Tem muitos atributos aí. Ana, obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, viu? Deixe sua consideração final aí para o nosso público. Eu que agradeço. Que 2026 seja de menos conflito entre gerações, que a gente olhe para esse futuro de salvação, no esperançar que é um pouco mais ativo e não de esperar que algo aconteça. Então, sempre dá tempo. Se for para começar a academia depois do Carnaval, em junho e outubro, não desperdiça o ano, não. Então, feliz ano novo para todo mundo. Obrigada, Sidney. Obrigada. Que seja a primeira de muitas vezes. Muito obrigado pelo convite. Olha, eu tenho um recado para os mais jovens. Jovens, não é o veterano que não quer dar espaço para você. Ele está esperando você superá-lo. Então, supere ele. Muito bem, Mário. Obrigada mais uma vez, meu amigo. Seja sempre bem-vindo ao programa, viu? Obrigado, é sempre um prazer, uma honra estar aqui. Eu espero que esse ano seja um ano de que o encontro entre gerações produza mais afeto, mais beleza, mais criatividade, mais música, mais arte, porque a gente tem muito que trocar, né? As gerações estão trocando entre si para a gente construir a sociedade que a gente quer. Amém. É isso aí, gente. Boa semana para você. Obrigada pelo carinho da sua audiência e da sua companhia. Vamos encerrar com música? Vamos. Bom sábado, bom domingo, boa semana. Beijo! Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, ai, 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 eu já escuto os teus sinais. Agora aquela parte bem difícil, ó. Feliz ano novo, família! Isso é Fansete, alegria! Pra acabar, vem. Tu vens, tu
eu já escuto os teus sinais.